Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 11. Segunda parte. Exercício. Aprenda a fazer trading como os cassinos. O objetivo deste exercício é convencer-se a si mesmo que o trading é só um simples jogo de probabilidades, números, não muito diferente de puxar a alavanca de uma slot machine. Ao nível micro, os resultados individuais são ocorrências independentes e aleatórias em relação umas às outras. Ao nível macro, os resultados de uma série de trades irão produzir resultados sustentados. Do ponto de vista das probabilidades, isto significa que, em vez de ser uma pessoa a jogar numa slot machine, como trader, você é o próprio cassino. Se 1. Tiver um sistema que coloque as probabilidades de sucesso a seu favor. 2. Conseguir pensar o trading de forma adequada, as 5 verdades fundamentais. E 3. Conseguir fazer tudo o que precisa durante uma série de trades. Assim como os donos dos cassinos, irá controlar o jogo e ser um vencedor consistente. Preparar o exercício. Escolha um mercado. Pode negociar em ações ou contratos de futuros, não importa qual, desde que tenha a liquidez necessária e respeite os requisitos para transacionar pelo menos 300 ações ou 3 contratos de futuros por trade. Escolha um conjunto de variáveis de mercado que definam uma oportunidade. Pode ser o sistema de trading que queira. Pode ser matemático ou gráfico, com base na leitura e análise de gráficos de padrões de preços. Não importa se o sistema é concebido por si ou não, nem tem de perder muito tempo ou ser meticuloso a descobrir ou desenvolver o melhor sistema ou o sistema certo. Este exercício não é sobre o desenvolvimento de sistemas e não é um teste às suas capacidades analíticas. De fato, as variáveis que escolhe podem até ser consideradas medíocres pelos padrões da maioria dos traders, porque aquilo que vai aprender ao fazer este exercício não depende do fato de ganhar ou não dinheiro na realidade. Se considerar este exercício um investimento de formação, irá reduzir o tempo e esforço que possa gastar, noutras circunstâncias, a encontrar as oportunidades mais lucrativas. Não farei quaisquer recomendações especiais quanto ao sistema ou variáveis que deve usar, porque parto do princípio que a maioria das pessoas que lê este livro já tem algum grau de conhecimento de análise técnica. Há centenas de livros disponíveis sobre o tema. Qualquer que seja o sistema que escolha, tem de estar conforme com as seguintes especificações. Abrir uma posição. As variáveis que usa para definir a sua oportunidade têm de ser muito precisas. O sistema tem de ser concebido de modo a que não seja preciso tomar quaisquer decisões subjetivas ou emitir opiniões sobre se a sua oportunidade existe ou não. Se o mercado estiver alinhado de acordo com as variáveis rígidas do seu sistema, então tem um trade. Se não, não tem um trade. Ponto final. Nenhum outro fator externo ou aleatório pode entrar na equação. Saída em stop loss. As mesmas condições aplicam-se para a saída de um trade que não está a funcionar. A sua metodologia tem de lhe dizer exatamente quanto precisa de arriscar para descobrir se o trade irá funcionar. Há sempre um ponto ótimo em que a possibilidade de um trade não funcionar é tão reduzida, especialmente em relação ao potencial de ganho, que é preferível aceitar a perda e limpar a mente para agir sobre a oportunidade seguinte. Deixe a estrutura do mercado determinar onde é esse ponto ótimo, em vez de gastar uma quantidade incerta de dinheiro a arriscar num trade. Em qualquer caso, seja qual for o sistema que escolher, tem de ser absolutamente exato, não permitindo qualquer tomada de decisão subjetiva. De novo, nenhuma variável externa ou aleatória pode entrar na equação. Período de tempo. A sua metodologia de trading pode ser aplicada a qualquer período de tempo que lhe convenha, mas todos os seus sinais de entrada e saída têm de ser baseados no mesmo período de tempo. Por exemplo, se usar variáveis que identificam um padrão especial de suportes e resistências num gráfico de barras, um período de 30 minutos, então os seus cálculos de risco
e de objetivos de lucro também têm de ser determinados para o mesmo período de tempo. No entanto, fazer trade num determinado período de tempo não o impede de usar outros períodos como filtros. Por exemplo, pode ter como filtro uma regra que estabelece que só abre novas posições na tendência principal. Há um antigo axioma de trading que diz que a tendência é sua amiga. Significa que existe uma probabilidade mais elevada de sucesso quando tem uma posição aberta no sentido da tendência principal, se existir. De fato, o trade com menos risco, com maior probabilidade de sucesso, ocorre quando compra na tendência altista ou vende na tendência de queda do mercado. Para ilustrar como esta regra funciona, digamos que escolheu identificar padrões de suporte e resistência no período de 30 minutos. A regra é que só vai negociar no sentido da tendência principal. Uma tendência ascendente define-se como uma série de máximas e mínimas sucessivamente mais altas. Pelo contrário, uma sucessão de máximas e mínimas mais baixas define uma tendência descendente. Quanto mais longo for o período de análise, mais significativa será a tendência, pelo que a tendência identificada num gráfico de barras diário é mais significativa do que uma tendência identificada num gráfico de barras de 30 minutos para um dado mercado. Por conseguinte, a tendência identificada no gráfico de barras diário tem primazia sobre a tendência identificada no gráfico de barras de 30 minutos e será considerada a tendência principal. Para determinar a direção da tendência principal, verifique o que acontece num gráfico de barras diário. Se a tendência for altista, procure uma queda até encontrar um suporte no gráfico de barras de 30 minutos. Aí, quando inverter, é onde vai comprar. Pelo contrário, se a tendência é de baixa no gráfico diário, procure o valor na resistência do gráfico de 30 minutos e então, quando o preço inverter, venda o mais rápido que puder. O seu objetivo é determinar, numa tendência descendente, em que medida pode vender no movimento intraday sem que mude a tendência. Numa tendência altista, o seu objetivo é determinar em que medida pode comprar no movimento intraday sem que mude a tendência. Normalmente, há muito pouco risco associado a estes pontos de suporte e resistência intraday, porque não temos de deixar o mercado ultrapassá-los muito para que nos diga que um determinado trade não está a funcionar. Profit taking. Tomar mais-valias. Acredite ou não, de todas as aptidões necessárias para se aprender a ser um trader consistentemente bem-sucedido, aprender a assegurar ganhos é provavelmente a mais difícil de dominar. Entram na equação uma profusão de fatores pessoais e psicológicos, frequentemente muito complicados, ao que acrescenta a eficácia da nossa análise de mercado. Infelizmente, destrinchar esta complexa matriz de questões vai muito além do âmbito deste livro. Saliento isto para que aqueles que pensem agredir-se a si próprios por fazerem um negócio menos vantajoso do que o esperado, possam relaxar e deixar de se criticarem. Mesmo depois de ter adquirido todas as outras aptidões, pode ser preciso muito tempo para dominar esta. Não desespere. Há uma forma de criar um regime para assegurar ganhos que pelo menos satisfaz o objetivo do quinto princípio da persistência. Tomo os meus lucros quando o mercado me disponibiliza dinheiro. Se vai criar uma convicção de que é um vencedor consistente, então terá de criar experiências que correspondam a essa convicção. Como o objeto da convicção é ganhar consistentemente, o modo como realiza ganhos num trade ganhador é de suprema importância. Esta é a única parte do exercício em que terá algum grau de arbítrio sobre o que fazer. A premissa subjacente é que, num trade ganhador, nunca sabemos até que ponto o mercado vai. Os mercados raramente vão diretamente para cima ou para baixo. Normalmente, os mercados sobem, depois corrigem um pouco desse movimento ascendente, ou descem e depois corrigem um pouco desse movimento descendente. Estas correções podem dificultar muito a permanência num trade ganhador. Teria de ser um analista extremamente sofisticado e objetivo para fazer a distinção entre uma correção normal, quando o mercado ainda tem potencial para continuar a subir, e uma correção que não é normal, quando o potencial de subida é altamente reduzido
se não for inexistente. Se nunca se sabe até que ponto o mercado vai, então quando e como tomar os lucros? A questão é qual a sua capacidade para ler o mercado e escolher os pontos em que é mais provável parar. Se não tem objetivamente esta capacidade, o melhor a fazer é dividir a sua posição em terças ou quartas partes e ir saindo regularmente da sua posição à medida que o mercado se movimenta a seu favor. Se está a transacionar contratos de futuros, isso significa que a sua posição mínima para um trade é de pelo menos 3 ou 4 contratos. Para ações, a posição mínima é qualquer número de ações que seja divisível por 3 ou por 4. Esta é a forma como faço o escalonamento de uma posição ganhadora. Quando comecei a fazer trading pela primeira vez, especialmente durante os primeiros 3 anos, de 1979 a 1981, eu analisava de forma meticulosa e regular os resultados das minhas atividades. Uma das coisas que descobri foi que raramente alcançava um stop loss sem que o mercado fosse primeiro um pouco na minha direção. Em média, perdia em apenas uma em cada 10 operações. Das outras 25 a 30% de posições que acabavam perdedoras, o mercado ia geralmente 3 ou 4 ticks na minha posição antes de inverter e tocar o stop que tinha definido. Calculei, então, que se me habituasse a retirar pelo menos um terço da minha posição original de cada vez que o mercado avançava 3 ou 4 ticks a meu favor, no final do ano, os ganhos acumulados eram suficientes para cobrirem as minhas despesas. Até hoje, sem reservas ou hesitações, sempre que o mercado me dá algo a ganhar, retiro sempre uma parte de uma posição com ganhos. Quanto? Depende do mercado. Será sempre um montante diferente em cada situação. Por exemplo, em futuros de obrigações do Tesouro, fecho um terço da minha posição quando ganho 4 ticks. Num trade de obrigações, que normalmente é menos arriscado, espero 6 ticks para descobrir se a posição vai funcionar. Usando um trade de 3 contratos, como exemplo, eis como funciona. Se abrir uma posição e imediatamente o mercado inverter contra mim, sem me dar pelo menos 4 ticks primeiro, fecho a posição com 18 ticks de perda, embora, como expliquei, não seja frequente isso acontecer. É mais provável que o preço se mova a meu favor antes de inverter contra mim. Se for a meu favor, pelo menos em 4 ticks, aproveito esses 4 ticks e liquido o contrato. O que fiz foi reduzir o meu risco total nos outros 2 contratos em 10 ticks. Se o mercado então me fizer perder nos outros 2 contratos, a perda líquida no trade é de somente 8 ticks. Se o mercado se mover na minha direção, liquido a próxima terça parte da posição no ponto de lucro predeterminado. Para determinar este objetivo de ganho, baseio-me em algum suporte ou resistência de um período de tempo mais longo ou numa máxima ou mínima anterior importante. Ao realizar o segundo terço dos meus ganhos, também movo o stop loss para o meu ponto de entrada original. Agora eu tenho um lucro líquido com o trade, aconteça o que acontecer com o último terço da posição. Ou seja, agora tenho uma oportunidade sem risco. Não posso aumentar suficientemente o tamanho das palavras desta página para realçar como é importante que experimente um estado de oportunidade sem risco. Quando cria uma situação em que há uma oportunidade sem risco, não há forma de perder, a menos que aconteça algo extremamente fora do comum, como um movimento brusco de preços que gere um gap ultrapassando o seu preço de saída. Se, em circunstâncias normais, não há forma de perder, passa pela experiência de saber como é estar num trade com um estado mental completamente despreocupado e tranquilo. Para ilustrar este ponto, imagine que está num trade ganhador. O mercado fez um movimento bastante significativo na sua direção, mas não assegurou nenhum lucro porque pensou que iria andar um pouquinho mais longe. No entanto, em vez de ir mais longe, o mercado inverte, aproximando-se do seu ponto de entrada original. Entra em pânico e, em resultado, fecha a posição, porque não quer deixar aquilo que fora um trade ganhador transformar-se num trade perdedor. Mas logo que sai,
o mercado supera, movendo-se na direção que lhe daria ganhos. Se tivesse retirado uma parte dos ganhos, fazendo um escalonamento, colocando-se numa situação de oportunidade sem risco, seria muito improvável que tivesse entrado em pânico, ou mesmo sentido qualquer estresse ou ansiedade. Ainda lhe restaria um terço da sua posição. E agora? Procure o ponto mais provável onde acha que o mercado parará e tome nesse ponto os seus lucros. Este é normalmente uma máxima ou uma mínima significativa num período de tempo mais longo. Dou a minha ordem para liquidar imediatamente um tique abaixo daquele ponto numa posição comprada ou um tique acima numa posição vendida. Coloco as minhas ordens imediatamente acima ou abaixo. Descobri ao longo dos anos que esse último tique do trade não é relevante se pretende mesmo executar a ordem. Um outro fator que precisa de ter em conta é o seu risco-retorno. O risco-retorno é o valor, em euros, por exemplo, do risco que tem de assumir em relação ao potencial de ganhos. Idealmente, o seu risco-retorno deve ser pelo menos de 1 para 3, o que significa que está a arriscar 1 euro para cada 3 de ganho potencial. Se o seu sistema e a forma como faz o escalonamento dos seus trades lhe dá um risco-retorno de 1 para 3, ainda que a sua percentagem de trades ganhadores seja inferior a 50%, mesmo assim irá ganhar dinheiro sustentadamente. Um risco-retorno de 1 para 3 é o ideal. No entanto, para efeitos deste exercício, não importa qual é, nem importa se faz o escalonamento de forma eficaz, desde que o faça. Faça o seu melhor que conseguir para se remunerar a si mesmo com níveis de lucros razoáveis quando o mercado o permitir. Cada parte de um trade que fecha a ganhar irá contribuir para a sua convicção de que é um ganhador consistente. Todos os números irão acabar por se alinhar numa bonita performance, ao mesmo tempo que reforça sua convicção de que é capaz de ser um ganhador consistente. Uma questão de dimensão de amostra. O trader comum praticamente vive ou morre emocionalmente com base nos resultados do trade mais recente. Se tiver ganho, avançará com satisfação para o trade seguinte. Se não, começará a questionar a viabilidade do seu sistema. Para descobrir que variáveis funcionam, se funcionam bem e quais não funcionam, precisamos de uma abordagem sistemática, que não tenha em conta variáveis aleatórias. Isso significa que temos de alargar a nossa definição de sucesso ou fracasso, passando da perspectiva limitada do trade a trade, do trader comum, para uma amostra de 20 trades ou mais. Qualquer sistema, com base no qual tome decisões, estará apoiado em algum número limitado de variáveis de mercado ou relações entre elas que medem o potencial de mercado para se movimentar para cima ou para baixo. Da perspectiva do mercado, cada trader que possa abrir ou fechar trade pode agir como uma força de pressão sobre o movimento dos preços e é, por conseguinte, uma variável do mercado. Nenhum sistema técnico consegue ter em conta todos os traders e as suas razões para abrir ou fechar uma posição. Assim, qualquer conjunto de variáveis de mercado que determinam uma oportunidade são como uma fotografia de uma queda d'água, captando apenas uma parte muito limitada e instantânea da realidade. Quando aplicamos um conjunto de variáveis ao mercado, elas podem funcionar muito bem ao longo de um período de tempo alargado. Mas, depois de um certo período, podemos descobrir que a sua eficácia diminui. Isto acontece porque a dinâmica subjacente à interação entre todos os participantes, o mercado, está a mudar. Então, no mercado, novos traders, que com suas próprias interpretações do que está em alta ou em baixa, e outros traders saem. Pouco a pouco, essas mudanças afetam a dinâmica subjacente ao modo como o mercado se movimenta. Nenhuma fotografia, um conjunto rígido de variáveis, consegue ter essas mudanças sutis em consideração. Podemos compensar essas mudanças sutis na dinâmica subjacente à movimentação do mercado e manter ainda uma abordagem consistente, negociando em dimensão.
O número de trades, a amostra, tem de ser suficientemente grande para dar às suas variáveis um teste justo e adequado, mas, ao mesmo tempo, suficientemente pequeno para que, se a sua eficácia diminuir, a possa detectar antes de perder muito dinheiro. Descobrir que uma amostra de pelo menos 20 trades preenche esses dois requisitos. Testar. Quando tomar uma decisão relativamente a um conjunto de variáveis que estejam em conformidade com estas especificações, precisa de as testar para ver até que ponto funcionam. Se tiver o software de teste adequado, provavelmente já conhece os procedimentos. Se não tiver software de teste, pode desenvolver o seu próprio sistema de provas. Em qualquer caso, recorde-se que o objetivo do exercício é usar o trading como um veículo para aprender a pensar objetivamente, na perspectiva do mercado, como se fosse um jogador de cassino. Neste preciso momento, o desempenho final do seu sistema não é muito importante, mas é importante que tenha uma clara ideia daquilo que pode esperar em termos de ganho e perda. O número de trades ganhadores em relação ao número de trades perdedores no total de trades envolvidos. Aceitar o risco. Um requisito para este exercício é que saiba de antemão exatamente qual é o seu risco em cada trade numa amostra de 20 trades. Como sabe agora, conhecer o risco e aceitar o risco são duas coisas diferentes. Quero que se sinta o mais à vontade possível com o valor em euros ou dólares do risco que está a correr neste exercício. Como o exercício exige que se use uma amostra de 20 trades, o risco potencial é que perca em todos os 20 trades. Este é, obviamente, o pior cenário. É uma ocorrência tão provável como a de ganhar em todos os 20 trades, o que significa que não é muito provável. No entanto, é uma possibilidade. Por conseguinte, deve preparar o exercício de um modo que possa aceitar o risco em valor de perder em todos os 20 trades. Se não se sentir à vontade, pode reduzir o valor do risco, simplesmente reduzindo o número de ações por trade até chegar a um ponto em que esteja à vontade com o risco total acumulado para os 20 trades. O que não quero que faça é que mude os parâmetros de risco estabelecidos para satisfazer os seus níveis de conforto. Só mude a variável se for necessário num contexto de análise técnica. Se tiver feito todo o possível para reduzir a sua posição e descobrir que ainda não está à vontade com o valor acumulado de perder nos 20 trades, sugiro que faça o exercício com uma conta demo. Com uma conta destas, tudo sobre o processo de realizar e abandonar trades é exatamente o mesmo como se tratasse de uma conta real, exceto o fato de os traders serem virtuais. Assim, não tem na realidade qualquer dinheiro em risco. Estas contas são uma excelente ferramenta para praticar em tempo real em condições de mercado reais. Fazer o exercício. Quando tiver um conjunto de variáveis concordantes, com as especificações descritas, souber exatamente o que cada trade vai custar para descobrir se vai funcionar, tiver um plano para assegurar ganhos e souber o que pode se esperar dos seus ganhos-perdas para a sua amostra, então está pronto para começar o exercício. As regras são simples. Opere com o seu sistema exatamente como o concebeu. Isto significa que tem de se comprometer a transacionar pelo menos nas próximas 20 ocorrências dos seus indicadores de oportunidade, não somente no próximo trade ou no próximo par de trades, mas em todos os 20, aconteça o que acontecer. Não se pode desviar, nem se deixar influenciar por quaisquer outros fatores externos ou mudar as variáveis até ter concluído os 20 trades. Ao preparar o exercício com as variáveis rígidas e relativamente fixas que definem o seu sistema e com o compromisso de executar cada trade da sua amostra, criou um regime de trading que replica o modo como um cassino funciona. Por que é que cassinos ganham dinheiro consistentemente
num acontecimento que tem um desfecho aleatório, porque eles sabem que durante uma série de acontecimentos, as probabilidades jogam a seu favor. Eles também sabem que para realizar os lucros das probabilidades favoráveis, têm de participar em todos os acontecimentos. Não se podem envolver num processo de escolha cuidadosa da rodada de blackjack, da volta da roleta ou do lançamento de dados em que vão participar, tentando prever antecipadamente o desfecho de cada um destes acontecimentos. Se acreditar nas 5 verdades fundamentais e se acreditar que o trading é somente um jogo de probabilidades não muito diferente de puxar a alavanca de um slot machine, então irá considerar que este exercício não exige esforço, porque o seu desejo de cumprir o compromisso de executar cada trade da amostra e a sua convicção quanto à natureza probabilística do trading estarão em perfeita harmonia. Em resultado, não sentirá medo, resistência ou pensamentos desviantes, o que poderia então impedir de fazer exatamente o que precisa de fazer, quando precisa de o fazer, sem reservas ou hesitações? Nada. Por outro lado, se ainda não lhe ocorreu, este exercício vai criar uma colisão frontal entre o seu desejo de pensar objetivamente em probabilidades e todas as forças dentro de si que estão em conflito com este desejo. A dificuldade de realizar este exercício é proporcional à intensidade com que estes conflitos existam na sua mente. Numa medida ou noutra, irá experimentar exatamente o oposto daquilo que descrevi no parágrafo anterior. Não fique surpreendido se considerar as primeiras tentativas de realizar este exercício praticamente impossíveis. Como é que deve lidar com estes conflitos? Monitorize-se a si mesmo e use a técnica da autodisciplina para se concentrar de novo no seu objetivo. Escreva as 5 verdades fundamentais e os 7 princípios de consistência e mantenha-os à sua frente sempre que estiver a fazer trading. Repita-os para si mesmo frequentemente, com convicção. Sempre que reparar que está a pensar, dizer ou fazer algo que não está em consonância com estas verdades ou princípios, reconheça o conflito. Não tente negar a existência de forças conflituosas. Elas são parte da sua mente, que estão, compreensivelmente, a defender as suas versões da verdade. Quando isto acontecer, concentre-se de novo no que está a tentar conseguir. Se o seu propósito é pensar objetivamente, interrompa o processo de associação para que possa manter no fluxo de oportunidades do momento presente. Ultrapasse o medo de estar errado, de perder dinheiro, de deixar passar uma oportunidade e de fazer o negócio financeiramente menos vantajoso do que o esperado, para que deixe de cometer erros e comece a confiar em si. Então, irá saber exatamente aquilo que precisa fazer. Siga as regras do seu regime de trading o mais fielmente possível. Fazer exatamente aquilo que as suas regras exigem, enquanto estiver concentrado nas 5 verdades fundamentais, irá acabar por resolver todos os seus conflitos acerca da verdadeira natureza do trading. Sempre que faz algo que confirme uma das 5 verdades fundamentais, estará a retirar energia das convicções conflituosas e a acrescentar energia à convicção das probabilidades e na sua capacidade de produzir resultados sustentados. No final, as suas novas convicções irão tornar-se tão poderosas que não será preciso qualquer esforço consciente da sua parte para pensar e agir em consonância com seus objetivos. Verá que pensar em probabilidades é uma parte funcional da sua identidade quando conseguir percorrer 20 trades ou mais sem qualquer dificuldade, resistência ou pensamentos conflituosos que o desviem de fazer exatamente aquilo que o seu sistema mecânico requer. Então, só então, estará pronto para avançar para as fases subjetivas e intuitivas mais avançadas do trading. Nota final. Tente não calcular quanto tempo irá precisar para chegar ao final de pelo menos uma amostra de 20 trades, seguindo o seu plano sem desvios ou pensamentos que o distraiam ou o façam hesitar. Irá levar o tempo que for preciso. Se quisesse ser um jogador de golfe profissional, não seria estranho ter de bater 10.000 ou mais bolas até que a combinação precisa de movimento da tacada
estivesse tão bem enraizada na sua memória muscular que já não tivesse que pensar sobre eles conscientemente. Quando está a dar tacadas em bolas de golfe, não está a jogar contra ninguém ou a tentar vencer o grande torneio. Falo porque acredita que a aquisição de aptidões e a prática irão ajudá-lo a vencer. Aprender a ser um ganhador consistente como trader é exatamente a mesma coisa. Desejo-lhe muita prosperidade e, ia dizer, boa sorte. Mas não precisa de sorte se trabalhar para adquirir as aptidões adequadas.